Vamos, eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui. Agora eu tô vendo agora. Agora estão me ouvindo tudo bem aí? Rapaz, agora estou. Geilson, você veio todas as aulas? Não, professor. Não. Só da semana passada, não. Da semana passada que eu tive que sair cedo. Tá, mas só semana passada que você saiu mais cedo, né? Não. Pelo que eu me lembro, eu acho que na segunda. Essa é a terceira ou a quarta do senhor? É a quarta, Essa é a né? quarta. Então, na segunda eu não estive. Estive na primeira, que até a gente conversou um pouco. Na segunda eu não estive. Na terceira eu saí cedo, Não, mas aí né? Que foi, eu você acho que teve, na terceira você esteve, né? teve, Tá, então estive. faltou só a segunda, certo? Isso, é. Tá bom, tranquilo. Irmãos, eu só vou dar uma... Vocês estão vendo a tela aí, né? Tá querendo... Estão vendo a tela aí, né? Acho que deve estar, né? Tá ou não? Tranquilo? Estão vendo a tela? Estão me ouvindo? Vocês estão vendo a tela aí que eu compartilhei? Tá aparecendo aí? Tá, né? Ok. Tá? Tranquilo. Sim, professor, tá vendo, sim. Assim. Tá. Então, olha só. Eu só vou complementar que o Rivelino fez uma pergunta e eu quero só ampliar um pouco aquilo que eu respondi sobre a morte na visão judaica, tá? O Rivelino fez uma pergunta bem pertinente, a gente estava falando sobre a morte, né? Na perspectiva judaica. Deixa eu ver aqui. Então, olha só. Para os judeus, a morte eles chamam de Shivá. Apesar que o nome Shivá é o número 7 na língua hebraica. Então, quando eles celebram, né, vou dizer assim, celebram o Shivá, que é o luto, Shivá porque são 7 dias que eles... o luto judaico, na realidade, dura 7 dias para uma pessoa. Mas vamos supor, se a pessoa que morreu for o marido, esse luto ele pode se estender até por 1 ano, se for um irmão, se for uma pessoa mais próxima. Tá? Então, vamos lá. Então, Shivá é o nome dado dentro do judaísmo para se referir ao período de 7 dias de luto mantidos pela morte de uma pessoa próxima. Eles têm um costume de, quando uma pessoa morre, nesse Shivá, os 3 primeiros dias desses 7, ninguém vai na casa da pessoa lá que perdeu o ente querido, né? O máximo, se for, ela só vai ali, não entra na casa, bate na porta e faz aquela saudação que tem que fazer, né? Demonstra ali o sentimento. E eles costumam dizer uma frase que é que os céus tragam conforto, tragam consolo para você. Então é a palavra que eles usam, né? Inclusive, há uma recomendação que eu estava vendo aqui, como o tempo vai passando, né? Nós estamos agora vivendo um outro contexto, agora um contexto de rede social. Existe uma recomendação entre os judeus para que a pessoa não faça saudações pela internet, entendeu? Que não é de bom alvitre fazer isso. Então, quando alguém falecer, no caso, não se deve fazer essa saudação pela internet, tá? Bom, o que mais a No gente vai caso, o falar? senhor fala saudação, no caso, os pêsames, é isso? Não é bom fazer isso. Eles não costumam fazer isso, igual a gente faz, né? Na nossa, é bem comum a gente fazer, né? Meu sentimento, aquela coisa toda. Entendi. E às vezes as pessoas até colocam, muda ali o perfil, a foto do perfil e coloca lá luto. Mas aí também a gente não sabe quem que morreu, né? Se foi um parente próximo, se foi irmãos, a gente tem que ficar perguntando, mas o que foi, né? Quando a pessoa estiver de luto, né, seria bom
A não ser que os familiares mais próximos vão saber o que é, né? De repente uma pessoa já está enferma. Mas às vezes acontece, né? Essa semana agora, esse final de semana, um senhor de 59 anos foi numa represa lá no interior de São Paulo e, segundo dizem, ele foi nadar na margem lá da represa, no Rio Grande, lá tem um rio lá que chama Rio Grande, e ele disse que ele pisou lá, não sei, acho que caiu num buraco e sumiu, desapareceu. Só foram encontrar ele morto, né? Então, aí nesse caso, bem, né? Uma coisa de repente, foi repentino. Mas para o judeu não é bom que se faça isso. Eles não recomendam que façam de jeito nenhum que se dê o luto pela internet. Que a pessoa vá lá onde mora a pessoa e faça, tá? A saudação. Bom, isso é o que eu vi aqui, tá? Num site, um site próprio de cultura judaica. Bom, ver quem mais pode falar. Então, nós vimos que é o número Shivá, significa o número 7, porque são 7 dias de luto, né? Mantidos pela morte de uma pessoa próxima. Sair de casa durante a Shivá. A tradição mais característica do luto judaico é o retiro do enlutado no recesso do seu lar após a morte. Então, a pessoa fica reclusa, né? Ele não se mistura socialmente, não participa de eventos alegres ou faz viagem recreativa durante essa época. Então, essa época que nós estamos falando é o Shivá de 7 dias, mas existem algumas pessoas que fazem até um Shivá de 1 ano, né? Não que não vá participar de reunião social durante 1 ano, mas ele vai se adaptando, vai se reintegrando aos poucos, né? Tá? Então, tipo assim, depois de 1 mês ele começa a frequentar lá a sinagoga, né? Depois de 2 meses ele pode frequentar uma festa, depois de 3 meses, sei lá, né? Cada um, né? Vai saber qual é a dimensão do sofrimento dele, do luto, e vai fazer ali segundo aquilo que ele sente. Então, ele não vai se misturar socialmente, não participa de eventos alegres ou faz viagens recreativas durante essa época. Os enlutados pelos pais, irmãos, filhos e cônjuges guardam luto até 1 ano. Viu? Na idade chamada vitoriana, inclusive até recomendo que vocês puderem ver no YouTube, tem lá escreve lá, luto na era vitoriana. Vitoriana foi no século XIX, né? 1800, na época de Dom Pedro, quando aquelas mulheres usavam aqueles roupões bonitão, né? Então, quando morria alguém, não judeu, tá? Na questão, principalmente na Europa, quando morria alguém, a mulher sofria mais, né, com essa questão do luto. Ela tinha que usar preto, irmãos, direto, um tempão ela tinha que usar o preto, né, o vestido preto. E também o preto ia deixando de ser preto aos poucos, não deixava de ser preto, aí passava a ser cinza, do cinza passava a ser um verde, né? E mesmo usando o vestido de outra cor, para demonstrar que ela estava de luto, ela usava um broche que não brilhava, então as pessoas que olhavam aquilo já sabiam. É uma questão cultural, né? Então, cada época tem aí a sua tradição. E ainda falando da morte, na perspectiva judaica, o corpo deve ser enterrado até 24 horas. Você se lembra quando Jesus morreu, né? Que era Páscoa e os judeus, lá, os religiosos, não queriam deixar Jesus enterrado. Por isso que eles quebravam as pernas dos criminosos, né? Para que eles pudessem morrer logo e não ficassem muito tempo. Então, eles têm essa coisa, não demorar mais de 24 horas para ser sepultado. Mas aí, quando foram quebrar as pernas de Jesus, ele já estava morto, né? O meu pai faleceu lá na Itália, e lá, irmãos, eles não enterram, eles não esperam 24 horas, não, tem que esperar 72 horas lá para enterrar. E o defunto fica dentro de casa. E meu pai ficou no quarto lá, ficou 3 dias, né, o corpo dele lá. E, quer dizer, já tinha feito o luto, mas ainda teve que conviver mais 2 dias ainda com o defunto dentro de casa. O costume do interior é assim também. Lá em Né? Pernambuco. Só que assim, não fica 3 dias, claro, mas até porque para ficar 3 dias, acho que tem que preparar o corpo para alguma coisa, não sei se coloca algum tipo de produto no corpo do defunto. Mas lá costuma fazer velório na própria residência, na sala. É.
Apesar de que lá no Nordeste tem muitas tradições judaicas, vocês sabem que lá no Nordeste teve muita influência de judeus lá, né, na época de 1639, quando chegou lá o Maurício de Nassau, os holandeses vieram para lá, né? Não foi a Holanda que invadiu Pernambuco, né? Quem invadiu a Holanda, primeiro invadiu Salvador, não deu certo, e depois foram lá para Recife, né? Então, quem invadiu lá não foram os holandeses, mas foi uma empresa multinacional holandesa que foi contratada por judeus da sinagoga lá de Amsterdã, porque eles estavam sendo perseguidos lá na Europa, na época da Santa Inquisição. E o que eles fizeram? Então, eles contrataram essa empresa para invadir aqui o lugar do Brasil, para que os judeus que estavam sendo perseguidos lá pudessem vir e migrar para cá. Então, nesses 20, parece que foram 24 anos que ficou aqui essa colônia, né, holandesa, o Maurício de Nassau. Inclusive, o Maurício de Nassau, se tivesse continuado lá aquela colônia com a Holanda, irmãos, o Nordeste seria uma Suíça hoje. Porque o Maurício de Nassau, nos 24 anos que ele teve lá, ele revolucionou aquele lugar. Porque os portugueses não queriam saber de cuidar de nada, eles só vinham para explorar, né? E o Maurício de Nassau, ele veio foi o Maurício de Nassau que trouxe os primeiros pintores, os primeiros cientistas para o Brasil. Não existia nada de livro dizendo qual era o tipo de fauna, flora do Brasil. Então foi o Maurício de Nassau que trouxe esses pintores famosos da Europa, e eles começaram a fazer o catálogo, não só no litoral, mas no interior do Brasil também. E como vinham muitos judeus para cá, eles começaram a morar, a constituir família, e depois que os portugueses invadiram de novo, expulsaram os holandeses, aqueles judeus que estavam lá, a maioria foi para o interior do Nordeste. Então, os nordestinos, uma grande porcentagem dos descendentes de nordestino ou nordestino que estão lá, principalmente da Paraíba, são descendentes de judeus. Então, o Brasil, irmãos, nós somos se você for fizer aí um DNA, e tem como fazer um rastreamento de DNA, eles fazem, os judeus tem lá um exame que faz e dá para saber, rastrear o DNA se é judeu. Se fizer no Brasil, olha, irmãos, não é brincadeira não, mas acho que 1/3 da nossa população é descendente, direto ou indireto, de judeu. Por isso que o Brasil é um país abençoado por Deus, certo? A história... Eu até botei o livro para vocês lá, os judeus que transformaram o Brasil, né? Os judeus que... Como é que é o Brasil? Os judeus que civilizaram o Brasil. É um negócio desse aí. Depois vou botar de novo, se eu não botei para vocês, botei para outro grupo, depois vou botar. Mas enfim, então vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, o corpo tinha que ser enterrado em 24 horas, né? Porque deixar um corpo sem enterrar durante o período prolongado é considerado falta de respeito. Então, essa taara, né, que eles tinham que falar, essa taara, que era uma purificação. A pessoa, quando morria, eles davam um banho na pessoa, tirava toda a roupa e depois vestia a pessoa com uma mortalha, chamava mortalha branca. E lá no Nordeste, o pessoal lá do interior do sertão, quando as pessoas morrem, eles fazem isso. E se você perguntar por que eles fazem isso, eles vão dizer, nós fazemos isso porque os nossos pais nos ensinaram a fazer assim. Então, veja que isso aí é uma cultura judaica, que lá no Nordeste eles fazem até hoje, esse negócio da mortalha, né? Inclusive o nicho para oração, que era coisa de judeu também. Então, logo após a purificação, o corpo da pessoa é vestido com roupas brancas, denominadas tashrishim. Está vendo aí? Os familiares enlutados rasgam as suas próprias roupas antes do funeral. Rasgar roupa chama-se cria, né? É um antigo e tradicional sinal de luto entre os judeus que remonta aos tempos bíblicos. A gente vê isso aí quando o Elias não morreu, né? Ele foi arrebatado, mas o Eliseu, ele entrou em luto. Ele raspou a cabeça e se vestiu de saco, né? Geralmente os reis também fazem isso em sinal de humilhação, né? E também no sentido de morte, também eles se vestiam assim, ficavam em jejum, né? A gente vê isso lá, o Davi também, quando o filhinho dele estava, o primeiro filho dele lá com a Betseba, né?
tava à morte, lá ele entrou em jejum, também se entrou no processo de humilhação. Então eles rasgam as roupas, né? E esse cerimonial se chama um cria, que é um antigo e tradicional sinal de luto entre os judeus em remotos tempos bíblicos. E realizamos o cria como uma expressão de dor, segundo eles, né? Que sentimos pela perda de um ente querido, por isso rasgamos as roupas para deixar à vista a dor que sentimos no coração. Então é como se ele rasgando a roupa, ele está demonstrando que o coração dele também está rasgado. Aí eu falei, né, na aula passada sobre que eles não botam flores, né? Alguns botam flores, mas às vezes bota flor, sim, mas a flor é de plástico, tá? Mas flor de plástico, mas geralmente é pedra que bota. Até eu falei da tumba do Oscar Schindler, né? E olha aí, tá aí o túmulo dele. Eu procurei e achei o túmulo do Oscar Schindler, que foi um tchecoslovaco, né, que tinha uma fábrica lá na Cracóvia e ele salvou mais de 1.000 judeus. E é uma história muito bonita. Inclusive, ele, depois que acabou a guerra, irmãos, ele ficou duro, ficou sem dinheiro, ele era muito rico, ele ficou na pior, né? E sabe quem que salvou ele, quem que acudiu ele? Os judeus. E ele foi morar em Israel, ele está enterrado em Jerusalém. Bonito, né? Legal. Bom. Uma honra, né? Não é? E tem nome, acho que é de avenida com o nome dele, Oscar Schindler, nada mais justo, né? E ele também tem o nome dele lá escrito no mural dos justos, chamam. Né? É coisa bonita. Tem brasileiro também lá, viu? Não é só ele, não. Tem o Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha tem lá a Avenida Oswaldo Aranha. Né? Ele também está lá no Memorial do Justo, né? Também faz parte. Então, por que os judeus têm o costume de colocar uma pedrinha em cima da lápide dos túmulos? A pedra é eterna como a alma. O costume de colocar flores não é tão comum no judaísmo. Eles dizem, somos pó como a pedra e voltamos ao pó, assim como diz Deus a Adão no texto de Gênesis. A pedra também indica que nunca vamos esquecer os nossos entes, ser querido. Tem também a questão da cremação, né, que eu não falei, é importante falar. A nossa aula é psicologia da religião, meu irmão, está tudo envolvido isso aqui, tá? Professor? O assunto é bem abrangente. Fala, mano. Dá licença, depois desses slides que o senhor está passando aí, desses ensinamentos, tem como o senhor jogar no grupo, a gente poder dar mais uma lida melhor, porque a gente está dando aquela passada assim rápido. Depois tem como a gente dar uma... Pode ser? Quem está falando? É o Geilson? É o Geilson. Ah, tá. Não, boto sim. Vou botar sim para vocês. Eu mando sim. Mando hoje. Ok. Assim que acabar. Tá bom, obrigado. Hein? Não, tá bom. Tudo bem. Então, esse cremação aqui, claro que não é judeu, né? Judeu não crema, né? Quem crema são os orientais, embora tenha algumas seitas cristãs que queimam, né? Inclusive, é abominação para o judeu você cremar, né? Então, não se faz isso. Eu tenho as minhas reservas, tá, irmão? Eu acho não. Eu jamais pediria para cremar o meu corpo. Eu não acho que tem base bíblica para isso, tá? A não ser que eu fosse morto aí, torrado em algum lugar, né? Aí não tem como. Deus, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Deus nos livre, mas eu não pediria jamais para fazer isso. Então, os judeus podem ser cremados? Não, a tradição judia não vê com bons olhos essa prática. O corpo deve retornar à terra tal como veio. Tanto é que eles botam naquela mortalha, né? O corpo deve retornar como veio e ali transformar-se em pó. Também está relacionado com o que os nazistas fizeram com 6 milhões de irmãos do povo judeu. Fomos cremados por outros, mas nunca jamais por nós mesmos. O judeu fazia isso, os nazistas, eles faziam isso com os judeus lá em Auschwitz, né? Então tinha lá aqueles fornos. Então isso aí acabou virando também uma lembrança maligna, né, para eles, quando fala-se em cremação, porque quando os trens chegavam lá em Auschwitz com aquele monte de famílias, eles faziam uma seleção lá, as pessoas mais fortes que podiam trabalhar para cavar, fazer construção, que eles tinham muitas coisas para fazer e podiam trabalhar, eles iam para um lado.
e crianças pequenininhas e idosos, né? E algumas mulheres já tivessem doentes, eles já botavam já para o forno, diziam que ia tomar banho e lá já ia para aquela câmara de gás, né? Morria todo mundo lá dentro. Eu vi, irmãos, as paredes de dentro da câmara de gás, eles deixaram, ainda tem as marcas das unhas das pessoas, assim, no desespero para tentar sair de lá de dentro, né? Então, é um lugar muito pesado para visitar, mas, como eu falei, eu acredito que todo cristão, todo ser humano deveria ir lá para ver a que ponto pode chegar o ser humano, né? A que ponto de desumanidade pode chegar o ser humano fazer uma coisa dessa com o seu semelhante. Então, isso aí ficou como uma marca terrível na vida deles, né? Então, cremação, nem pensar. Então, eu só... Oi, pode falar. Como o senhor falou, cremação, nem pensar, até porque do pó viemos, ao pó retornaremos, correto? Aí eu pergunto, doação de órgãos? Não, doação de órgãos não tem nada a ver. Não. Doação de órgãos pode. Minha esposa, inclusive, doou para a irmã dela aqui, ela tem um rim só. Não, porque se nós formos pensar na premissa do jeito que nós viemos, temos que voltar ao pó, a doação de órgãos também não poderia. Né? Não estou criticando, não, porque eu sou doadora. É para tirar dúvida. Mas não tem uma coisa, acho que não tem muito a ver com a outra, embora pareça que tem. Olha só, se fosse assim, então Jesus doou não um órgão, ele doou a vida, né? Sim. Ele doou sangue, né? Então, a questão não a gente vai destruir. A Bíblia diz, do pó vieste ao pó tornarás. Tá? Isso aqui é o meu entendimento, tá? Em nenhum lugar no Novo Testamento está escrito não cremarás o vosso corpo, tá? Não está escrito isso. Então, é bom que deixe claro aqui, né? O pastor Taranto falou que não está escrito na Bíblia não cremarás, não está escrito isso. Mas, como eu falei aqui em outra aula, a Bíblia tem coisa no Antigo Testamento que não serve mais para nós. Mas princípios bíblicos, eles são imutáveis. Então, esse entendimento de que esse corpo aqui é um templo do Espírito Santo de Deus, né? E que não o Senhor, tá? Estou dizendo eu entendendo aqui. Então, eu entendo que eu não vou queimar esse corpo aqui. Vou cumprir o que a Bíblia está dizendo. Do pó vieste ao pó tornarás. Né? Então, eu não tenho... Mas é aquilo, né? Aí a pessoa, não, mas eu quero cremar. Então, é problema de consciência. Mas a gente tem exemplos bíblicos no Antigo Testamento. Inclusive, era coisa abominável se queimar, e a gente vê isso no livro de Juízes lá, né? Que era coisa abominável Juízes não, no livro dos Reis, era coisa abominável você queimar um corpo e virar pó. Isso é um absurdo. Não ter um corpo para sepultar. Tanto é verdade que, se a memória não me trai, no livro de Jó, não escreveu nada, de Jó, lá está escrito o seguinte: uma pessoa que morre e não tem sepultamento é pior do que um aborto. Desculpa, um aborto é melhor do que isso. Então, um aborto seria melhor do que morrer e não ter sepultamento. Então, você já infere da ideia, né, de que o sepultamento é algo importante. Né? Então, vamos lá, prosseguindo aqui. Qualquer dúvida aí, vocês podem perguntar, sim. Então, eu não sou dono da verdade, não. Eu só voltei um pouquinho, nós vamos lá para frente, onde eu tinha parado. Eu parei na aula passada, foi exatamente aqui esses tipos de psicose, né? Lembra que eu falei dos tipos, né, de psicóticos, né? Então, nós temos a neurose, né? A neurose. Deixa eu só voltar aqui e falar rapidinho, porque tem gente que não pode ter estado aqui com a gente, né? Nós falamos... A neurose é uma fase intermediária entre a normalidade e a psicose. Então, assim como os órgãos do nosso corpo, eles adoecem,
né? Uma pessoa pode ter pedra nos rins, ela pode ter, que é o cálculo renal, no caso, ela pode ter problema de vesícula, ela pode ter artrite, artrose. O cérebro também ele fica doente, né? Então, nós temos algumas doenças, nós temos essas, pode ter um tumor, pode ter, enfim, várias aneurisma, né? E também pode ter é uma doença também, né, mais da alma, né? A neurose é uma doença da psique humana, né? Então, ela também adoece. O nosso eu, a nossa psique, ela também pode adoecer. Então, nós temos a neurose, é um tipo de enfermidade, né? Só que não é uma enfermidade grave, a neurose. Até falei na aula passada que todos nós temos uma neurose em grau pequeno ou grande, cada um tem, né, uma neurose. Até nós demos alguns exemplos até engraçados aqui. Mania de limpeza, aquela pessoa que desliga o gás, depois vai ver se desligou de novo, se desligou o ferro de passar roupa, daqui a pouco vai lá de novo, daqui a pouco vai de novo, vai 2, 3 vezes para ver, né? Principalmente quando vai viajar, né? Dá uma olhada, depois olha de novo, olha de novo. Mas é bom que olhe mesmo, né? Não tem problema. Mas não deixa de ser uma neurose. Tem aquele, às vezes, não sei se vocês já se pegaram, de repente está andando na rua, numa calçada assim que é bem uniforme, aí você fica assim pulando e não querendo pisar na risquinha, né? Só pisando. Cada um tipo de neurose também. Isso não chega a ser doença, né? Não tem nada a ver. Tem aquela outra que não, outra pessoa que quando bota uma coisa no lugar não pode se mover um milésimo do lugar onde ela botou, que já faz um rolo tremendo. Professor, Oi. a gente poderia dizer que neurose é fruto de traumas? Pode ser sim, claro. Claro que é. Entendi. Pode ser. Porque geralmente o comportamento humano é assim, anormal. A gente fala anormal assim, coisas assim que não. Um exemplo, a maioria não age daquela maneira, mas uma determinada pessoa, na situação dela, ela age daquele jeito. Né? Se a gente for olhar o fundo, né, geralmente teve alguma marca na vida, algum trauma, alguma coisa, algum acontecimento, né? O Freud, né, que é o pai da psicanálise, né? Ele e o Jung também. Até o Jung foi muito amigo do Freud por uns 7 anos, parece. Aí depois os dois começaram a conflitar num aspecto lá, porque o Freud dizia que todos os problemas, essas neuroses, psicoses humanas, elas vêm de problemas, traumas na área sexual, né? O Freud dizia isso. E também na questão do sonho, o sonho dizia muito a respeito dos problemas da pessoa. E o Jung dizia que não, pô, não tem nada a ver esse negócio de sexo, né? Mas ele concordava com ele nessa questão do sonho, né? Que o sonho às vezes pode influenciar na pessoa, na questão psíquica, né? Mas para o Freud tudo era sexo, né? Era tudo a questão do sexo, né? Aí tem acho que não é síndrome, é o nome de Édipo, né? E de Életra, que é aquele menino que é muito apegado à mãe, ou tem a menina que é muito apegada ao pai, né? E, então, eles dizem que são lacunas na área sexual, né? Que a pessoa tem que, de alguma forma, ela tem que preencher, né? A pessoa fica botando muita mão na boca, então ela teve uma carência na área também afetiva sexual, tudo para ele era nessa área. Por isso que ele os dois não começaram a não se entender mais, né? Ele e o Jung fizeram dois caminhos diferentes. Mas com certeza, não querendo pegar nenhum lado nem do outro, nem do Jung nem do Freud, eu acredito que sim. Tem muitas pessoas que são traumatizadas hoje, é fruto de uma infância traumatizada, né? Elas têm neurose hoje porque teve uma infância traumatizada. Eu conheci uma pessoa que, rapaz, a questão dela não era neurose sobre limpeza, mas algumas coisas assim. Tudo ela criticava, né? Tudo criticava. Eu fico imaginando, de repente foi a criação na casa dela. Nós fomos abrir a panela de pressão, né? Não sei se eu estava cozinhando na casa dela ou foi na minha casa que ela estava lá. Aí ela falou assim, não, a gente geralmente pega a panela de pressão quando está, por exemplo, quer ver se o feijão tá bom, a gente bota debaixo eu faço assim, bota debaixo da torneira e
esfrio, para sair os vapores, né, a pressão, né, e depois, quando eu vejo segurança, eu abro. Aí ela falou, não, não faz isso, porque o vapor... E o armário ficava mais ou menos baixo, acho que foi na casa dela. O armário dela ficava mais ou menos embaixo. O vapor vai estragar meu armário. Não tem nada a ver. Então, umas coisas assim... Daqui a pouco era outra coisa, era o tapete, não sei o quê. Então, vai saber se quando ela era menor, ela não era cobrada, né, excessivamente pelos pais. Então, isso aí acaba absorvendo aquilo, a pessoa nem percebe, isso aí vai refletir lá na frente. E é muito comum a gente, depois que a gente passa o tempo, né, mesmo fora do convívio do nosso lar, eu saí de casa com 18 anos, que eu fui para a Marinha, mas às vezes eu me pego fazendo e falando as mesmas coisas que meu pai falava, né? Então é uma coisa que fica marcada. Então, assim como a gente grava as falas, a gente também pode ficar traumatizado por algum processo que a gente tenha passado, né? Então, com certeza, neurose e psicose, elas podem vir, sim, de problemas, heranças familiares, né? Agora, tem um problema também nisso aí, né? Tem uma teologia, essa teologia aí né, faz parte da teologia da prosperidade, é o G12, né? Eles têm várias heresias lá, e entre uma delas, aquela da regressão. A regressão, eles fazem essa regressão e faz a pessoa voltar lá naquela época e supostamente a pessoa faz essa regressão, eles fazem tipo uma hipnose, olha, essa coisa não tem nada a ver com Bíblia isso aí, né? Meu Deus. E tem pastor, rapaz, fazendo esses tipos de curso aí, né? É terrível, cara. Aí fica usando essas técnicas que eu acho um perigo você fazer um negócio desse, né? Você mexer nessa questão psíquica da pessoa, fazendo regressão, fazendo hipnose, e aí diz que supostamente a pessoa volta, então ela vai naquele problema, no dia que aconteceu o problema, e ela tem que perdoar as pessoas naquela época, enfim. Inclusive tem que perdoar até Deus, olha, vê se pode, olha só a heresia. Então tem esse problema aí, esse negócio de psicose, neurose aí, né? E tem a ver com a nossa questão espiritual, porque o espiritual, por que nós estamos estudando psicologia da religião? Porque a religião ela trabalha muito com essa questão da psicologia, né? Porque a religião ela trabalha muito na área da subjetividade. O que é subjetividade? Nós temos a coisa objetiva, é aquilo que é patente, é aquilo que você vê, é aquilo que você apalpa, você tem experiência, experimentação, né? E você tem as coisas subjetivas. Subjetivas é uma coisa assim que é meio que transcendental, né? É uma coisa metafísica, né? Está fora daquilo que a gente vê, daquilo que a gente pode até compreender. Tipo, assim, rapaz, eu fui no culto, eu me senti tão bem, mas se sentiu tão bem? Em que sentido que você sentiu bem? Não sei, eu senti uma paz, então é uma coisa subjetiva, porque eu estava no mesmo culto e não senti nada. Um exemplo, tá? Então veja como é a questão da psicologia, mas não estou dizendo que ela não tenha sentido, não, tá? De repente eu que estava desligado, porque acontece isso também. Às vezes você vai no culto, mas você está no culto, eu digo você, eu, tá? Nós, né? Estamos no culto, mas estamos de corpo presente. Então, o nosso corpo está lá, mas a nossa alma e nosso espírito está em casa, ou está no trabalho de amanhã, ou está no problema que eu tenho que resolver semana que vem. E é bom que isso não aconteça assim, né? Seria bom quando nós nos dirigíssemos para a casa de oração, realmente nós viéssemos abrir mão, não, viéssemos a nos desligar, né, de todos esses problemas periféricos e pudéssemos nos compenetrar naquilo que está sendo falado, porque com certeza tem uma palavra para nós ali, né? Então, a religião, entenda bem, religião, Jesus não deixou religião. Jesus deixou um modo de vida para nós. Ele deixou um caminho, tá? Mas, sociologicamente falando, o cristianismo é uma religião, né? Porque nós temos um Salvador, nós temos uma concepção de pecado, nós temos concepção de salvação, nós temos uma escatologia, nós temos uma palavra sagrada. Então, nós estamos encaixados, né? Nós temos alguns ritos, né? Santa Ceia, o batismo é um rito, são ritos, né?
Então, nós estamos classificados sociologicamente como uma religião. Mas, essencialmente, não, nós não somos uma religião. Eu não preciso de uma igreja para servir a Jesus. Eu vou lá porque eu preciso estar em comunhão com os meus irmãos. Então, um cristão ele não precisa frequentar a igreja. Eu não estou aqui aplaudindo os desigrejados, não é isso, tá? O desigrejado ele deve procurar uma comunidade, sim, para estar em comunhão. Nós somos carentes de uma comunhão. A gente está percebendo aí essa quarentena que nós fizemos, tivemos quase 5 meses sem... Eu não, porque eu tive lá no culto direto, né, no culto online, mas os irmãozinhos que não podem, até hoje não podem, por comorbidades e também pela idade, a gente percebe como é que eles estão aflitos, angustiados, né, em casa. Porque falta o abraço, falta o olho no olho, né? Infelizmente. Essa geração de hoje, eles são mais propensos a não estarem tão abalados com a falta de olho no olho, porque eles são mais digitalizados, né? Vamos dizer assim. Mas nós, da velha guarda, né? Da minha idade para trás, que nós não nascemos nessa época, né? O pessoal que nasceu antes de 90, né? Não só da minha, né? Mas da década de 90, 80 para trás, então nós não nascemos. A internet nasceu depois de nós. Então, os que nasceram depois da internet, então eles já estão mais acostumados a não precisar, não precisar, a palavra não é essa, mas não sentem tanto essa falta, né, do abraço, do olho no olho. Não que eles não necessitem, precisam também, mas eles estão mais acostumados. Então, a neurose é essa fase intermediária entre a pessoa normal e aquele processo de caminhada para essa psicose, a doença da psique. Então, temos aqui, né, algumas doenças da neurose, que eu falei na aula passada. Estado de angústia, né? Falei daquele pai que é doente, de repente um pai com Alzheimer, que mora com um filho, e esse pai com Alzheimer ainda implica com esse filho, e o filho não pode desfazer do pai. Então, ele vai viver esse estado de angústia até que o pai, infelizmente, Alzheimer, a gente sabe que a situação do Alzheimer é cada vez mais e complicando, né? Vai tornando mais agudo o estado. Nós temos aqui na nossa família um caso aqui bem próximo, né? E não é fácil lidar com pessoas assim. Porque você ter uma pessoa com Alzheimer na sua família, quando uma pessoa está doente e ela tem consciência, é diferente de uma pessoa que tem a doença na psique, né? No caso do Alzheimer, é uma doença da alma, né? Porque da questão de psique, que é do ser da pessoa, do eu dela, né? Então essa pessoa não sabe quem ela é, não sabe quem você é, não sabe onde ela está. Então você está com uma pessoa conhecida, mas que é desconhecida. Quer dizer, ela não te conhece. Embora seja aquela pessoa que sempre te abraçou, te beijou e te fez carinho, e de uma hora para outra essa situação todinha muda e ela se torna uma estranha. Então, perder a identidade é uma coisa muito terrível, né? Muito pior, às vezes, do que uma doença outra, né? Você vai ter que conviver com isso aí até o dia que o Senhor resolver recolher, né? Então, a pessoa pode entrar nesse estado de angústia, né? Que é uma neurose. Outros entram no processo de hipocondria, né? Quando tem também essa neurose, diferente do neurótico angustiado, que encara o seu problema, o hipocondríaco procura a solução pela fuga. É aquela pessoa que ela se acha sempre doente, né? Tem que tomar um remédio. Eu estou com dor na cabeça. Eu acho que nós conhecemos uma pessoa que está na área da farmácia, né? Se formou na área da farmácia, aí, está se formando. E essa pessoa, pelo fato de conhecer os efeitos do remédio, quando tem qualquer dor, já pensa, eu tenho que tomar aquilo, tenho que tomar aquilo. Então, é uma coisa triste, né? De repente a pessoa pode entrar nesse caminho da hipocondria aí, né? Angústia, ansiedade, né? Uma coisa puxa a outra. Aí tem o histérico, né? A histeria. Enquanto o hipocondríaco é o doente imaginário, né? Embora não esteja doente, mas ele acha que é doente, o histérico, o neurótico, ele encontra a saída criando uma doença real. Então essas pessoas, os histéricos, é um tipo de neurose que a pessoa ela mesma essa situação dela de neurose vai causar paralisia, ela vai ficar paralítica mesmo.
um membro vai ficar paralisado, vai ficar cega, e fica mesmo, temporariamente, né? Até que solucione o conflito. Então, ela vai ter que ir frequentar aí uma sessão aí de psiquiatria ou psicologia, né? Existe um momento que o psicólogo vai tratando, né? Aí o psicólogo vai ver que já entrou em outra fase, aí já não é mais o psicólogo que toma conta. O psicólogo, geralmente, ele trata de neuroses, né? E o psiquiatra vai tratar de psicose. É uma coisa mais complicada, ela vai tratar com aqueles remédios pesados, né? Depressão. Não que o psicólogo não possa também... Eu acho que o psicólogo ele pode prescrever também, parece que alguns remédios aí, não me trai. Mas remédio pesado mesmo é só psiquiatra, né? E falamos de algumas fobias, né? Fobia é uma manifestação neurótica. Eu falei até que tem uma tia minha aqui, o elevador cabe 5 pessoas. Ela não deixa entrar 5, só pode entrar até 4 no máximo, né? Senão ela vai de escada. Outros não andam de escada rolante. É fácil você ver isso no shopping, né? Esses dias eu vi uma senhora de idade, que tadinha, não conseguia nem subir escada. E a escada rolante vazia, ela subindo ali com dificuldade. Eu falei, mas manda... Eu falei, tem elevador lá, ela pode ir pelo elevador. Uma mulher parece que tinha medo de elevador e de escada rolante. Aí estava lá a senhora subindo a escada, degrau por degrau. Sabe aquela senhora bem idosa, assim, bem obesa, assim, com uma dificuldade? É fobia, né? Tipo de fobia. Tem gente que não vai fazer o quê? Tem claustrofobia, pessoa que não pode ficar em lugar fechado. Agorafobia, pessoa que não gosta de ficar em lugar aberto. A glutofobia, medo de tomar banho. Isso é complicado. A agleofobia, medo da dor. Aí nós falamos das psicoses, né? O tipo simples, essas pessoas mostram um gradual declínio em sua capacidade de realizar tarefas diárias e de pensar racionalmente. São arredias, desinteressadas da vida, que as seguem geralmente confusas. Tem a paranoica, né? Que são pessoas normalmente inteligentes, mas desconfiadas e temerosas de que estejam sendo perseguidas por parentes próximos ou por inimigos desconhecidos, suspeito de que a comida que lhes serve se acha envenenada, ou, né, não é os, né, que os inimigos os seguem em automóveis. Você já deve conhecer alguém assim. Tem também tipos hebefrênicos, reagem de modo surpreendente no momento de tristeza. Ele ri, no momento de alegria, ele chora, né? E tem o catatônico. De vez em quando você vê uns catatônicos andando na rua. Os catatônicos são aquelas pessoas que não conversam, mas não são autistas, não, tá? É diferente. Isso aqui é problema psiquiátrico, é psicótico, tá? O autista é um problema também, mas não é psicótico, né? Então, catatônico são os tipos que se isolam da sociedade, recusam-se a falar e tomam subitamente estranhas posições. Eu conheci um, inclusive lá em Itajaí, que eu fazia muita caminhada lá, e estava sempre na área onde eu fazia a caminhada. Ele andava assim, daqui a pouco ele parava e fazia umas posições estranhas, ele parava e ficava olhando assim, para o nada. Daqui a pouco ele voltava ao normal, andava um pouquinho, daqui a pouco fazia outra. Umas posições assim bem diferentes, né, que não consigo nem fazer aqui. E era direto, do mesmo jeito sempre. Então isso é um psicótico, né, catatônico. E estava solto lá andando na rua, né, é complicado isso aí. E aqui em São Gonçalo eu faço muita caminhada aqui. Aqui em São Gonçalo eu conheço pelo menos 2. Tem uma que anda com um carrinho direto de feira. A gente faz caminhada, vê tudo, né? E tem o outro também meio catatônico, né? Mas não faz mal para ninguém, não. Fica na dele lá, né? Mas enfim. Bom, agora nós vamos dando prosseguimento aqui na lição de hoje, né? A evolução da experiência religiosa está sujeita aos mesmos princípios gerais da evolução psicológica do homem, visto que religião não é mero apêndice da vida, porém parte integrante e vital da personalidade. Em cada fase da vida do homem, a religião tem características típicas e cumpre determinadas finalidades e propósitos. Isso aqui é uma realidade, né? A maneira que nós olhamos o evangelho como adultos, eu na minha idade de 57 anos que eu tenho, é completamente diferente da idade quando eu vim para o evangelho. Eu vim para o evangelho que eu vim mesmo, né? Eu aceitei Jesus com 12 anos, mas que eu vim para o evangelho mesmo, eu tinha 20 anos, né? Vim para ficar mesmo, né? De vez.
Então, a visão que eu tenho hoje é completamente diferente. Claro, não só na questão de maturidade de idade, mas de maturidade espiritual também, isso aí vai mudando. Né? E como está escrito aqui, é interessante que a religião não é um mero apêndice da vida, né? Ela não é só uma coisa que você acrescenta, mas ela é parte integrante de nós. Na realidade, irmãos, nós somos aquilo que nós cremos. Esse é o resumo. Fé e dúvida. O psicólogo, enquanto psicólogo, ele não discute a lógica da fé. Então, isso aí não é tarefa do psicólogo. Nós estamos falando aqui psicólogo da religião. Então, aquele que faz a psicologia da religião, a função dele não é discutir a lógica da fé, sua veracidade ou não. Cabe-lhe apenas a tarefa de estudar como se forma, como se desenvolve e que funções desempenha na vida do indivíduo. Então, a psicologia da religião, a função dela é ver quais são os efeitos, né? Quais são os efeitos psicológicos da religião na vida do indivíduo. Quais são as alterações que essa vida religiosa traz no ser humano? Eu botei logo no começo, na primeira aula, que eu falei sobre os efeitos da religião na vida do homem, eu botei um braço, assim, né, uma foto de um braço com os pelos arrepiados, né? E aquilo ali é bem uma atuação psicológica da religião na vida do ser humano. É igual aquele culto abençoado que a gente está, que a gente chora, né? E você vai perguntar para a pessoa, por que você está chorando? Você não está sentindo, né? Olha, eu estou arrepiado. Eu senti um friozinho, a gente fala muito de friozinho na barriga. Então, são sensações psicológicas, porque todas essas sensações que nós sentimos no corpo, elas são disparadas da nossa psique, da nossa alma, do nosso cérebro, né? O nosso cérebro é o centro de tudo. Quando a Bíblia fala que enganoso é o coração do homem, a Bíblia não está falando do coração, isso aqui, ó, dessa massa carne aqui, esse músculo. Porque tem gente que faz transplante de coração e continua a mesma pessoa, né? Então, enganoso é o coração do homem, então vou fazer um transplante que meu coração, vou pegar o coração de uma pessoa muito boazinha, vou botar aqui. Vai continuar malvado do mesmo jeito. Porque não é o coração que vai mudar. A Bíblia, quando fala de coração, ela está falando da alma. É o centro, né? É aquele centro, aquele lugar que ninguém entra. É o lugar santo do santo desse tabernáculo aqui, porque agora nós somos o tabernáculo. O tabernáculo lá de... Só Deus e a palavra, né? Só a palavra que entra, né? entra. A palavra entra. Foi o senhor que falou na aula anterior, que fez até uma pergunta para alguém, acho que quem respondeu foi até o pastor Nelson. Então, falou que isso mesmo. A única coisa, não sei como foi a pergunta, sei que era aquele versículo que a palavra de Deus é penetrante, é mais penetrante. Hebreus 4. Espada de dois gumes, né? Porque é uma espada, como uma espada penetrante de dois gumes, né? Que entra até a divisão da alma e espírito juntas e medulas. Isso. Então, a religião, irmãos, né? Então, o psicólogo da religião, ou a psicologia da religião, ela não está aqui para ficar questionando a fé. Tá? Então, ela vai discutir exatamente os efeitos. Fé religiosa. O estudo psicológico da fé religiosa é, entretanto, extremamente complexo, porque é muito difícil verificar se determinado indivíduo tem ou não fé religiosa. Eu não posso julgar a vida de ninguém aqui e falar assim, olha, a Margarete tem fé, o Rivelino não tem, deixa eu ver ali, o Ângelo tem cara de que não tem. Isso é um absurdo fazer um negócio desse. Como é que eu vou fazer isso? Com base em quê que eu vou medir a fé? E não existe nenhum aparelho, não existe nenhum fedômetro para medir fé, né? Que nome estranho, né? Fedômetro, né? Para medir outra coisa. Para medir o fedor, né? Mas não existe um aparelho, não tem como isso. Né? Então, é extremamente complexo você tentar fazer esse tipo de avaliação. Então, a maneira mais óbvia de saber se o indivíduo tem fé religiosa, apesar de todos os seus defeitos como método de pesquisa, é perguntar para o próprio indivíduo, né?
Será que nós temos algum exemplo na Bíblia de pessoas que demonstraram fé, que tinham fé? Se lembra uma fala de Jesus? Você se lembra de um tal de um centurião, que ele tinha lá um empregado que ele gostava muito, só que o rapaz estava à morte lá, dormindo, estava deitado, não podia nem levantar, e o centurião, sabendo que Jesus era um homem de poderoso em palavras e obras, né? Ele foi e mandou chamar Jesus, e Jesus se aproxima da casa dele, ele vai ao encontro de Jesus e fala assim: Senhor, eu estou com o meu servo, está à morte lá, e eu não sou digno, olha só, eu não sou digno de recebê-lo debaixo do meu teto. E ele é um centurião, ele tomava conta de 88 homens, embora o nome centúria fala de 100, né? Mas eram 88 homens que completavam uma centúria. E não sei, várias centúrias compunham uma legião. Né? Então, mas um centurião tomava conta de quase 100 homens, 88 por aí. E ele disse: olha, eu sou um homem que tem autoridade. Olha só, irmãos, já pensou? E eu digo para um vai, ele vai. Eu digo para o outro volta e ele volta. Eu digo para o outro faz isso, ele faz isso. E eu sei que o Senhor também é um homem de autoridade. O que o Senhor mandar vai acontecer. Jesus olhou para ele, olhou para os discípulos e falou: gente, nem Israel eu vi uma fé dessa. Né? Eu não vou dizer que ele pegou Jesus de surpresa, que Jesus é Deus. Né? Mas essa manifestação de Jesus, inclusive, foi a única. Eu não vejo ele fazendo isso mais. Né? Uma pessoa que não era um judeu, era um romano. Inclusive, os romanos, a guarda romana, eles adoravam Mitra. O mitraísmo foi trazido para o Império Romano lá através dos soldados romanos. Né? Era uma religião peculiar dos soldados romanos, mitraísmo. Se confundia muito com o cristianismo. Claro que é uma heresia, tá? É uma seita lá. Bom, então, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, como é que surge a fé no coração do homem? Como é que surge isso? Como é que surge esse sentimento de fé? A pessoa lê a palavra, e essa palavra, quando ele lê essa palavra, o judeu tem costume de ler a Bíblia em voz alta. A gente vai ver isso lá em Atos capítulo acho que é 7, né? Do Filipe, e aquele rapaz lá, o mordomo lá de Candace, aquele etíope, ele vinha lendo na carroça. Aí o Filipe corre atrás da carroça e fala assim: você está entendendo o que você está lendo aí? E ele estava lendo Isaías 53. Né? Aí ele fala assim: isso aqui, ele está falando dele mesmo, mas de alguém. Aí o Filipe fala: eu posso subir aí para explicar para você? Sobe. Aí ele sobe. Então ele estava lendo em voz alta. Então quando a gente lê a palavra, não só em voz alta, né? Mas mesmo se você faça uma leitura silenciosa, a gente está lendo, mas é como se a nossa alma ela fosse falando lá no nosso interior. Por exemplo, eu vou ler em voz baixa, eu vou ler aqui só sem falar o que está escrito aqui. Ó. Se eu fosse só ler, né? De sorte que a fé é pelo ouvir pela palavra de Deus. Se eu só ler sem falar nada, dentro de mim é como se tivesse uma voz falando. Eu creio que acontece com vocês também. Então, o mistério é esse. A fé, ela vem por esse ouvir. E ouvir essa palavra. Então, quando a gente começa a ouvir a palavra de Deus, a gente vai lendo a palavra, vai vendo os milagres que Deus fez. Então, esses eventos, esses episódios, esses milagres que Jesus fez, os milagres que o Senhor fez no passado, aquele maná que caiu durante 40 dias, aquelas repreensões, os juízos que Deus mandava. Então, todas essas coisas elas começam a fazer vida dentro de nós. Porque a palavra de Deus, diferente de outro livro, é o único livro que, quando a gente lê, o autor está presente. Né? E diferente de outro livro qualquer, a Bíblia é uma palavra viva. Ela é viva, irmãos.
É um livro que, quando você lê, cada dia, aquele texto vai te trazendo um ensinamento diferente. Cuidado que não existe aquele versículo, a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Não é a palavra que se renova, são as misericórdias do Senhor. Tá? Já vi crentes recitando isso aí de púlpito, na hora da pregação. Cuidado para a gente não passar vergonha, né? A gente fica meio empolgado. Eu já errei muito também, né? Uma vez eu fui pregar no lugar, tá? No meu começo da minha carreira, né? Aí eu fui falar que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu falei que a nossa luta, todo empolgado, nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito. Aí depois caiu a ficha, fui falar com o irmão, ô, irmão, perdoa. Eu falei, irmão, você quer não que os irmãos deram glória nem perceberam, mas não pode, né? Não pode fazer isso, não. Tem que recitar o versículo do jeito que é. Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. É a fé que nos aproxima de Deus. Então, eu não posso avaliar os irmãos de jeito nenhum, eu não tenho essa autorização, e eu não posso fazer isso. Avaliar a fé dos irmãos, não posso. A única pessoa que pode fazer isso é Deus. Agora, nós temos o maior inimigo da fé, que é a dúvida. A fé é aquela certeza. Alguém pode dizer o que diz lá Hebreus 11, 1? A fé é o firme fundamento daquilo que não se vê e a certeza daquilo que se espera, certo? Então é a certeza, olha, está dizendo que é a certeza daquilo que se espera. Então, a fé, ela não pode ter dúvida. Então, intimamente ligado ao problema da fé está o problema da dúvida religiosa. A dúvida é parte integral do desenvolvimento religioso do homem, bem como de todo o processo evolutivo da sua personalidade. A dúvida como atitude resistente pode levar o homem à indiferença e ao desespero, que constituem obstáculos a qualquer ação construtiva e tornam impossível os empreendimentos criadores. Então, irmão, se eu sou uma pessoa que não tenho fé, eu só vivo debaixo de dúvida, Deus não pode fazer nada na minha vida. Eu estou ali, eu estou passando um momento difícil, quem sabe, eu abro ali a minha despensa, só tem ali um fundinho do potinho com arroz, um saquinho de feijão, todo mundo tem no armário aquele saquinho de feijão só com um pouquinho guardado ali no cantinho, né? O açúcar também só o finzinho. E eu entrar em desespero e falar assim, acabou, eu não sei o que vai ser. Tudo bem, não é pecado a gente pensar, né? Poxa, eu não sei como é que vai ser, claro, nós somos seres racionais. Mas nós temos que entender o seguinte, irmãos, se eu estou procurando ser um crente fiel, se eu procuro fazer as coisas do jeito que Deus quer que eu faça, né? Apesar das minhas dificuldades, das minhas falhas, eu tenho que acreditar na Bíblia, irmãos. Quando o salmista diz, já fui moço, mas agora sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, essa dúvida eu tenho que colocar por terra e tenho que acreditar que Deus vai acontecer algum milagre. Amém. Eu trabalhei com uma irmã ali nas Barcas, quando eu estava nas Barcas. Eu não sei se eu contei para os irmãos aqui, eu dou aula em tantos lugares. Aí foi um outro momento que eu contei esse testemunho, eu não sei se foi aqui para vocês. E ela estava passando um perrengue tremendo, né? Parece que foi antes dela trabalhar nas Barcas, ela estava desempregada, parece. Uma serva do Senhor. E aqui do Gradinho ela tem. Ela falou, pô, pastor, eu estava em casa, fui orar, meu Deus, olha como é que está a situação, o senhor está vendo, eu não sei o que eu faço. Mas eu creio em ti, Senhor, eu sei que tu vai dar uma resposta. Ela disse, irmãos, que na hora que ela estava orando, ela mora perto da Baía de Guanabara ali, né? Ali no Gradinho, bem perto da BR ali, né? Na Rio Manilha ali. Aí ela falou que a casa dela é essa de telha de Eternite, né? Ela escutou um barulho na telha. Pá, 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 pá. Eu falei, mas o que é isso? Aí ela pegou, estava orando, ela se levantou. Tinha uma garça ali, tem muita garça naquela área ali, né? Tinha uma garça branca em cima do telhado. A garça deixou cair um peixe no quintal dela. Essas garças pegam peixe lá, né? Eu não sei que carga d'água. A garça
foi para cima do telhado dela para engolir o peixe, só que o peixe caiu do bico. Era um peixão, ela falou. Caiu, foi lá no terreno dela, no quintal dela, e a garça lá olhando para o peixe, ela abriu a porta, estava o peixe. Aí ela falou assim, isso é sinal de Deus. Olha só. Se fosse falar para alguém, vai chamar de doida, né? Passou um pouquinho, são palavras dela, foi um testemunho que ela contou, eu creio. Veio a mãe dela com um táxi, parou na frente da casa dela, mandou o motorista abrir o porta-mala do carro, mas tinha um monte de compra, irmão. Diz que tinha compra por mês inteiro. Diz que a mãe dela estava na casa dela, com a mãe também crente. Ah, minha filha, eu não sei, eu estava lá em casa, Deus mandou eu fazer compra e trazer para você. Então, olha aí, se a irmã tivesse dúvida. Então é isso, irmãos, que nós estamos falando. Claro que nós somos seres racionais, nós estamos vendo a despensa vazia, a geladeira está igual cisterna, só água, né? A gente vai ficar desesperado, quem é que não fica? Mas nós temos que crer que Deus é provedor. Se eu estou procurando ser fiel, eu estou passando um momento difícil, Deus vai acontecer um milagre. Vai acontecer. Então a dúvida ela é o maior inimigo. E junto com a dúvida, eu não sei se é... Primeiro, antes da dúvida, acho que vem o medo, né? Porque é o medo que traz a dúvida. É o medo de faltar, é o medo de morrer, seja qual for a situação, né? Então, nós temos que confiar. Se Deus tem promessa na nossa vida, nós estamos procurando ser fiel. Agora, se está em pecado, irmão, é melhor vigiar, né? É melhor tem que andar direito. Tem que andar direito. Agora, se a gente está andando direitinho, apesar da dificuldade, pode ter certeza que o Senhor não vai deixar a gente desamparado, mas não vai deixar mesmo. Eu tenho testemunho de montes para contar para vocês. E professor, Oi. Eu tenho uma experiência pessoal na situação, né? Questão de período que estava bem apertado mesmo, né? Eu, na época, já sargento, né? Já terceiro sargento. E meu filho tinha nascido justamente no ano da minha formação de sargento. Aí eu passei por algumas despesas, né, a mais. Na época eu também quis aumentar a minha casa. Aí acabou que teve um período que eu fiquei bem apertado mesmo. Aí eu ia sair de férias, né? E meu Deus, o carro quebrou, tudo contribuindo para você não... lavar quebra. Só PS. Aí meu Deus, eu não vou ficar parado esses 20 dias de férias. O senhor pode me ajudar de alguma forma. Aí na hora, assim, eu vou na casa do meu pastor, né? Na época era o pastor Raimundo Nonato da Silva, hoje é o pastor Marivaldo, muito amigo do senhor, Marivaldo Alves. Aí o pastor Silva, eu fui na casa dele para pedir um conselho, porque eu expliquei para ele a situação que eu estava. Aí eu falei, pastor, me dê uma palavra, me dê só uma palavra, pastor, que eu quero fazer. Eu quero fazer algo, já pensei em várias coisas, mas eu vim buscar uma palavra do Senhor. Aí o meu pastor olhou para o céu assim, um dia bem ensolarado, céu azul, ele, meu filho, faça sacolé. Rapaz, amém, pastor. Peguei aquela palavra, 20 dias trabalhando, fui no açaí, comprei tudo que é produto para poder fazer, tudo que é ingrediente para fazer, fiz aquele picolé de saquinho e fui vender na praia. Fui vender em Niterói, no terminal, fui vender em tudo que é canto. Eu me encontrei até com campanha, achando que eu tinha pedido baixa da Marinha. Eu vendendo picolé, no sinal, no terminal de van e tudo para poder pegar o dinheiro e ajeitar meu carro e pagar outras coisas que eu estava apertado. Mas eu não fiquei de braço cruzado. Isso aí. Não fiquei de braço cruzado. Eu aprendi uma coisa, que a gente quando está no desespero, né, a gente tem que fazer o quê? Orar a Deus, pedir a direção ao Senhor, mas nessa terra aqui a gente tem homens e mulheres de Deus que podem nos dar a direção. Entendeu? Verdade. E Deus usa o natural para fazer o sobrenatural. Entendeu? Ele age no meio da terra mesmo, nas coisas naturais, no meio da gente, para poder a gente ver o sobrenatural dele. Né? Para resumir, final das contas, eu
em menos de 20 dias eu consegui tudo aquilo que eu estava precisando para poder ajeitar meu Aí. carro, pagar algumas coisas que estavam em dívida e tudo, e só não ganhei mais porque eu não quis continuar. Eu disse, não, basta, tá bom. Era só para o momento difícil. Mas Deus faz isso mesmo, rapaz. Então, essa dúvida é o que atrapalha tudo, né? Então, a dúvida como atitude resistente pode levar o homem à indiferença e ao desespero, ó, que constitui obstáculo a qualquer ação construtiva e torna impossível os empreendimentos criadores. E da onde é que vem essa dúvida, irmão? Tudo é questão psicológica, tudo aqui, ó. Né? E a fé, a nossa religiosidade, ela trabalha dentro da nossa psique. Então, a dúvida, que é o medo, né, que é uma fobia, nós acabamos de falar fobia aqui, né, pode não ser uma claustrofobia, medo de ficar trancado, ou agorafobia, medo de ficar no lugar aberto, mas tem gente que tem medo de ficar com a despensa vazia, é um tipo de medo. Né? Tem gente que tem medo de não acordar no outro dia. Então, quando a gente tem fé, confia em Deus, nós somos fiéis a Deus, nós já temos uma promessa de Deus, né, que o Senhor falou que vai fazer, e você sabe que foi Deus quem falou mesmo. Eu tenho promessa na minha vida que não cumpriu ainda, de 30, 40 anos atrás, quase. Eu tenho promessa. Mas eu estou vendo que as coisas estão caminhando para complementar. Mas eu não posso duvidar. Então, eu fico firmado nessa promessa de quando eu era solteiro ainda, né? Eu vou fazer 34 anos de casado, já vou fazer. Eu era solteiro quando eu estava numa oração lá numa comunidade lá em Engenho Novo, lá no Rio de Janeiro, na casa do irmãozinho lá, uma bênção, uma oração tremenda lá. Eu era novo convertido, um outro irmão me levou, um irmão de Deus lá, que sempre me ajudou muito no meu início de caminhada, de fé. O irmão Acácio, já estava ficando cego o irmãozinho já. E Deus deu uma promessa, depois Deus confirmou essa mesma promessa. Eu falei, foi lá, de repente o irmão estava empolgado. Não, mas em outro lugar o Senhor confirmou. Depois eu estava em outro lugar, o Senhor falou de novo a mesma coisa. Então, eu estou aguardando essa promessa. Então, eu não posso ter dúvida. Então, eu sei que as minhas experiências não servem para os irmãos, mas, de repente, você está passando por um processo aí, meu irmão, não duvida. Se Deus já tem a promessa na sua vida, creia que Ele vai fazer cumprir. E operando Ele, quem vai impedir? Ninguém vai impedir. Vai acontecer, cremos. Aí o famoso, né? Quem é esse aí? Pedrão, né? Olha o Pedrão. Veja que o Pedro, nós temos que louvar o Pedro aqui, né? Porque no meio daqueles discípulos todos, foi o único que foi macho para sair daquele barco, no meio daquele mar ruim. Viu Jesus andando em cima d'água. Primeiro tiveram medo, né? Acharam que era um fantasma. Mas aí depois viram que era Jesus, Pedro falou assim, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor aí. Aí o que Jesus falou, não vem não, rapaz, tu vai morrer. Pedro, não, vem, pode vir. Se arrisca, rapaz. Tenha fé, em outras palavras, né? E o Pedro foi, e o Pedro andou em cima da água, meu irmão. A Bíblia diz que ele andou em cima da água. Né? Só que a diferença é que a Bíblia diz que o vento era contrário e o mar estava agitado. E ele começou a ficar com medo. E Jesus vai falar, por que duvidaste? Olha só, olha a dúvida. Então, o que levou Pedro a afundar foi o medo. Então, a dúvida, ela é gerada no medo. Então, Jesus, depois que, quando levanta, me pega, me socorre, porque estou afundando. Né? Aí Jesus fala, rapaz, por que você duvidou? Por que você duvidou? Né? Então, não era para duvidar. Se você tivesse fé, confiasse em mim, ao invés de você olhar para a periferia, estivesse olhando para mim, você não teria afundado. Mas como você olhou para as dificuldades, e a nossa fé é assim, né, irmãos? Nós temos que olhar para Jesus, não para a impossibilidade. Porque a lógica, a fé não trabalha na lógica. Nós já até falamos rapidamente sobre isso daí. Né? Eu tratei com outra turma aí sobre a fé e a razão. Né? Fé e razão são coisas distintas, mas não existe fé sem racionalidade. Né?
Nós precisamos de racionalidade, não de racionalismo, né? Eu até expliquei para vocês. Racionalismo é aquela coisa fechada, a racionalidade é aquele estado de mente aberta sempre para receber coisas novas. O racionalismo se fecha, se encapsula e nada novo pode acontecer. Então, estava faltando para o Pedro ali, ele usou do racionalismo, ele tinha que deixar a racionalidade fluir. Até que ele começou começou bem, né? Só que depois, quando ele viu a dificuldade, se fechou e duvidou e afundou. Aí venha, respondeu ele, Jesus, né? Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, veja que não foi no outro dia não, tá? Imediatamente. Essa palavra é para você aí, ó. Jesus não vai esperar até amanhã, não. É agora. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Né? Jesus pode dizer quem tem pouca fé, quem tem muita, né? Nesse caso aqui, Pedro, apesar de que foi o único macho naquele barco para sair, né? Mas duvidou. Diante disso, pediram os apóstolos ao Senhor: aumenta a nossa fé. Né? Então, os discípulos pediram para Jesus. Eu nunca vi os discípulos pedindo para Jesus como é que faz para expulsar demônio, como é que faz para curar enfermo. Né? Às vezes eles pedirem para Jesus ensiná-los a orar, ensina-nos a orar, e também pedem para aumentar a fé. Veja, eles não pedem para Jesus dar fé a eles, pede para aumentar. Então, a fé já existe. Agora, não confunda fé com fé na fé, né? É diferente. A gente tem fé na fé. Fé mesmo, aquela fé convicta, né? De que é ver o impossível, né? Olhar o inexistente, crer naquilo que ninguém acredita que vai acontecer e você crê naquilo que vai acontecer. Então, aumenta, então é potencializar aquilo que já existe, aumentar a quantidade. Conversão religiosa. Antes de a gente tomar um cafezinho, o estudo psicológico da conversão religiosa é, de fato, o marco inicial dos estudos de psicologia da religião, em sua versão moderna e contemporânea. Há pelo menos duas razões para que assim acontecesse. Em primeiro lugar, o início dos estudos dos fenômenos religiosos em bases mais empíricas. Empírica é aquela coisa experimental, né? Coisa que eu posso fazer, posso experimentar, eu posso... É uma coisa mais palpável, né? Estou pegando aqui no mouse, então estou com uma coisa que é empírica, uma coisa que eu estou tendo uma experiência, né? Uma experiência pessoal. Então, eu tenho essas informações, elas são apreendidas através desses experimentos. Então, isso é uma coisa empírica. Coincide, então, historicamente com os grandes movimentos de avivamento religioso e a grande ênfase na mudança de vida causada pelo poder do Evangelho. Então, nós vamos ver agora algumas características sobre o que vem a ser conversão. Que coisa é essa conversão? Eu me converti. Conversão, o que é conversão? Nós estamos vendo aí, né? Uma pessoa que foi ao encontro do Senhor. Processo de conversão religiosa. O processo da conversão religiosa parece ter certas características comuns. Nós estamos falando de conversão aqui, mas não é só questão cristã, não, tá? Porque existem conversão em tudo quanto é religião. Tem pessoas que foram para o islamismo, porque viu lá que é o lugar dele. Outra foi para o budismo, outra foi para o zoroastrismo, outra foi para o kardecismo. Né? Judaísmo. Qual outro? O judaísmo. Judaísmo. Rapaz, tem uma pessoa bem próxima nossa aí que a esposa recentemente falou conosco. O que eu faço? Meu marido agora ele é judeu. Eu falei, como é que é? Uma pessoa, foi até meu aluno, ele, né? Eu falei, ele é judeu ou ele entrou para uma igreja cristã messiânica, que são coisas diferentes, né? Pessoas ir para o judaísmo e ir para uma igreja messiânica.
É bem diferente, né? Porque o judeu não acredita em Jesus. Como Messias, não. Já a igreja messiânica é uma igreja evangélica, mas que tem algumas agregações judaicas, né? Alguns ensinos meio diferentes da gente. Eles guardam as festas, aquela coisa toda de judeu lá, né? Ela falou assim, não, é uma igreja messiânica. Não, menos mal, né? Menos mal, porque Jesus continua sendo o Senhor. Mas é complicado, né, irmãos? É complicado. É uma conversão. Então, nós vamos ver alguns aspectos que são comuns em todas as religiões quando acontece isso, tá? Então, quase todos os autores que estudam esse fenômeno da conversão religiosa reconhecem pelo menos 3 estágios fundamentais. Então, toda religião, todo religioso, ele vai passar por esses 3 processos, ou melhor, antes da pessoa se tornar um membro de uma religião, de se converter àquela religião, ele tem que passar por esses 3 processos, seja em qual religião for, todas essas que nós já citamos aqui, evangélico inclusive. Então, o primeiro estágio é o chamado estágio da inquietação. Nós vamos falar um por um deles, tá? Depois vem o estágio da crise propriamente dita, e o terceiro é o período de paz que segue a solução do problema espiritual. Depois que ele resolve essa inquietação, essa crise dele espiritual, aí ele entra por esse processo de essa solução, essa paz, né? Nós vamos falar até da paz. Nós temos a paz que Jesus deu, nós temos a paz filosófica, né? Já até citei aqui em outro momento, mas agora ela vai entrar de novo aqui, aquela ataraxia, né? Tem um estudioso chamado Drakeford, ele acrescenta a esses estágios, né? Um quarto estágio, que é a expressão concreta dessa experiência através da vida e do comportamento do indivíduo. Tá? Então, nós vamos... Travou aqui. Nós vamos tomar um cafezinho agora, e aí na volta a gente vai começar a partir daqui, falar sobre esses elementos aqui, essas 3 fases da conversão. Tá bom? Deixa eu só dar uma paradinha aqui. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Pronto. Amados irmãos, nós terminamos, então, aqui a nossa aula. Eu não sei se vou continuar com vocês, né? O nosso irmão o Anderson não entrou em contato comigo ainda, né? Eu falei com ele hoje, eu não sei se eu vou continuar. Mas, se não for, foi um prazer estar com vocês, tá? Eu vou explicar aqui o trabalho, acho que foi a Margarete que pediu para que explicasse o trabalho, eu vou explicar. Né? Deixa eu só pegar aqui, vou ver direitinho aqui a maneira que eu botei, para explicar, não deixar dúvida para os amados. Deixa eu ver aqui. Bom, o trabalho que eu pedi foi o seguinte: apresentar um ensaio, aí eu expliquei o que é um ensaio, né? É uma obra de reflexão que versa sobre determinado tema, sem que o autor pretenda esgotá-lo, exposta de maneira pessoal ou mesmo subjetiva. Ao contrário do estudo, o ensaio não é investigativo, podendo ser impressionista ou opinativo. Então, no caso aqui, eu pedi para vocês fazerem um ensaio. O ensaio é o que vocês acham, o que vocês pensam a respeito do que eu vou pedir aqui. É um ensaio. Como a religião pode controlar os nossos temperamentos e impulsos às práticas imorais? Então, vocês vão fazer o seguinte. Claro que vocês não vão escrever em 4 linhas, né, irmãos? Eu queria que vocês escrevessem, desenvolvessem o assunto. Umas 3 laudas, por exemplo, aí com 1,5 de espaço, tá? 3 páginas, tá? Vocês desenvolvessem, fizessem tipo uma redação. Um ensaio é tipo um artigo que vocês vão fazer, né? De que maneira que a religião, não só no caso do evangelho, tá? Na religião no geral, de que maneira que
uma pessoa religiosa, ela pode controlar, ou essa religião, ela pode controlar os nossos temperamentos. Você sabe que temperamento é uma coisa, a minha personalidade é outra, né? Caráter é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Temperamento, né? Os meus temperamentos são aquelas coisas naturais minhas, aqueles impulsos naturais meus, que eu posso controlá-los. Cada um tem uma maneira de ser. Nos temperamentos nós temos o colérico, nós temos o fleumático, nós temos o sanguíneo, e nós temos o... Qual é o outro? O sanguíneo, e o outro é aquele que vive meio cabisbaixo, assim, esqueci qual é o termo dele agora. Então, Fleumático. Não é o fleumático que eu falei. O fleumático, sanguíneo, colérico, e o outro é aquele que é meio, né, introspectivo. Você pega qualquer livro aí tem na internet, tem aí, você bota aí os temperamentos, você vai ver. Eu quero que vocês digam como que uma religião, uma pessoa ser religiosa, como que essa religião pode controlá-lo, né? Pode controlar esses impulsos dele. Ou pode também, dependendo da religião, pode despertar algumas coisas, né? Se não for o evangelho, por exemplo. Existem algumas religiões aí que... bruxaria, por exemplo, aí que já é outra coisa, né? A pessoa vai fazer coisa que não fazia antes. Então, ela vai... Aqueles instintos mais primitivos dela vão ser expostos. Então, vocês vão discorrer, falar a respeito disso. Tá? Não é para fazer uma crítica, uma pesquisa. É aquilo que vocês imaginam, mas pode pegar, pode lerem, vocês podem ler, botar aí uma fonte e cita essa fonte. Que maneira que isso aí vai controlar? Tá? Positivamente ou negativamente, você que vai decidir. Ok? Ou não entendeu? Em 3 laudas, professor? Por aí, né? Desenvolva aí o trabalho aí, umas 3 laudas. Sei que vocês gostam, eu sei que vocês gostam de escrever bastante, né? 3 é pouca para vocês. Eu vou deixar só 3. Tá bom. O Nelson desse aí tem uma cara de escritor, rapaz. Vai escrever um livro ainda. Sei não. O Matheus também tem cara de... Esse cara, pessoal quieto assim, a Deise, esse pessoal quietinho. O outro é um melancólico. Melancólico, é outra melancólico, esse aí. Melancólico. Melancólico aqui. Ok, irmãos? Mais alguma dúvida ou está tudo certo? O que vocês acharam da matéria? É muita falação, né? Pode ser sincero aí. Deu para entender alguma coisa? Com certeza. Deu para entender. Deu? Tá. Então, irmãos, eu não sei se a gente vai continuar juntos, mas se não continuar, foi um prazer, tá? Deus abençoe vocês nessa jornada aí. Não parem, a despeito de qualquer coisa que venha acontecer. E muitas coisas acontecem no nosso dia a dia, mas não deixe que isso aí venha atrapalhar o que Deus tem preparado para vocês. Não atrapalhe a obra de Deus na vida de vocês. Ok? Amém. Então tá, pedir para o Matheus nos despedir em oração. Pode ser, Matheus? Pode ser sim. Senhor, nós te agradecemos por mais uma aula terminada, mas também uma matéria, Deus, que concluímos, ó Deus, te agradecemos por tudo. Obrigado, ó Deus, abençoa a semana de cada um, abençoa a cada um, ó Deus, que tem feito essas aulas. Ó Deus, em nome de Jesus, continua abrindo nosso entendimento para entendermos melhor da tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, que sabemos que isso um dia nos servirá para muitas coisas, ó Deus, para a tua obra. Ó Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Dá-nos um final de semana abençoado. É o que eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro que eu falei para vocês, aquele do ateu, acho que é Richard Dawkins. Ele fala sobre Deus. Não é Darwin, não. Dawkins. É Richard... Acho que é Richard Dawkins, acho que é isso mesmo. Ele fala alguma coisa sobre Deus não existe, alguma coisa parecida com essa. Aí depois teve um outro que escreveu, um cristão escreveu o contrário a ele, tá?
Mas sempre vai ter esse pessoal do contra, né? Mas o importante é que o Senhor, ele existe e mora em nós, né? Isso ninguém pode tirar. Valeu, mano. Margarete, Deus abençoe. Nelson, Ângelo, Deise, Matheus, foi um prazer estar com vocês, tá bom? Até a próxima. Deus abençoe vocês, tá? Paz. Boa noite. Boa noite. Ah, Luciáurea também, a paz. Esqueci de ver a Luciáurea, não apareceu aqui. Desculpa. É que alguns saíram, né? Não tinha te visto. Paz, obrigado, tá? Desculpa as brincadeiras. Toma um chimarrão para mim aí. Come um chocolatinho lá naquela rua por mim, sem açúcar. Sem açúcar para mim, tá? Sim, o chocolate sim. Agora o chimarrão, pastor, não Tá bom. vai dar não. Um chocolatinho, então. Tá bom.